Na verdade, o mercado, sexta-feira, ele teve um estresse duplo. Sexta-feira passada foi dia. Hoje é dia 30, né? 23. 23 tivemos a quarta maior saída de gringo no ano, no único pregão. 2 bi e pouco. A Bolsa Brasileira caiu 2 e pouco por cento, lá fora também foi ruim. 2 bi e pouco Num saindo, dia. para o Num pessoal dia. entender. Em Num dia. reais, tá? 2 bi e pouco em reais. Mas esses caras foram comprar bonds americanos, alguma Não, coisa então, assim? eu Ele acho foi que pra renda fixa você não americana? consegue enxergar Aham. para o destino. Você só sabe que saiu do Brasil Tá. via câmbio. Se foi para Zimbábue, Estados Não, mas o Unidos. que você ou... acha? Que a galera tá Então, indo pra renda fixa Então, um americana? passo atrás antes. Para mim, tem dois motivos dessa saída grande de gringo nessas últimas semanas. Primeira delas, já da sexta, então, tem uma mensagem muito forte. Na quarta ou na quinta, independente de quem votarmos, vamos falar de visão de mercado financeiro. Lula falou que vai terminar o plano dele após o primeiro turno, quem sabe após o segundo. Então você tá meio assim num voo cego no programa do Lula. Tá parado. Não tem um ponto. E ele até hoje não anunciou os economistas. Então eu acho que teve muita gente resgatando o Brasil por causa dessa incógnita. Mercado financeiro é prostituto, povo. Se eles verem que Lula tá fazendo um trabalho razoável, eles voltam com bilhões. Então nem aí. Mercado, dinheiro não tem ideal. Mas pelo que você está falando, então, sem querer te interromper, depois você volta, o fato do Lula não falar qual é o projeto ou qual é o ministro atrapalha um pouco. Assustou bem. Se ele nomeasse, por sexta-feira. exemplo, logo o Meirelles, ó, o Meirelles é o ministro, a regra é essa, essa e essa. Daria mais clareza? Eu ou te não? digo que botaria um patamar de preço. Porque a Ok. ideia poderia ser ruim, Pode seguir. chega no, sei lá, chutar, 80 mil do índice, 90 mil eu tenho um patamar. A ideia é muito boa, 120 mil eu tenho um patamar. Ou ele o que de- falta é um chão, entendeu? Ou ele declara, por exemplo, que vai ser o Aloysio Mercadante e que vai estatizar algumas coisas. Aí é outro preço, por exemplo. Sim, mas aí eu já sei precificar. O problema é o voo cego. O voo cego, a dúvida que todo mundo tem, todos, eu acho que ninguém, quem sabe essa resposta chuta, mas não tem certeza. Vem Por isso que Lula a gente 1, fez vem economia. Lula 2, A gente fez ou economia vem... pra chutar mesmo. né? Não, mas vem Pra Lula errar, né? 1, vem Lula 2 ou vem Lula 1,5? Ou vem Lula 3? Tanto é que no Lula domingo, vem? né, que o Meirelles apareceu, na segunda-feira a Bolsa reagiu bem. Tipo assim, começou a adotar um nome, a possibilidade dele. Foi numa segunda-feira de manhã, teve o ex-presidente reunidos, só não estavam ex-candidatos da última eleição, e naquele Meirelles elogiando ele, o mercado gostou. Então, Meirelles, qual é a vantagem do Meirelles? Por que o mercado gosta do Meirelles? Porque ele criou o teto dos gastos. Ele era o ministro do Temer do teto dos gastos. Quer dizer que ele vai manter para frente? Quer dizer que ele vai ter poder para manter para frente? Ninguém sabe. Mas ele foi o ministro do teto dos gastos. Sim. Prefiro o Paulo Guedes do que Henrique Meirelles. Eu e o mercado, mas o mercado não odeia o Henrique Meirelles, ele gosta. Então imagina assim, você tem, sei lá, um hambúrguer e uma pizza. O que você prefere? Whisky. É terceirão. Eu a pizza. Mas come tanto o faz, hambúrguer? come, é meio Então, que... então, você prefere o Mas Paulo é diferente você falar, por exemplo, Henrique Meirelles e Mercadante, Não, uma aí pizza ou giló, não, né? é. Você prefere uma pizza ou giló? Entendeu? Concordo, mas Paulo Guedes e Henrique Meirelles é pizza ou hambúrguer. Para o Concordo, mercado. concordo. Ah, entendi. Para o mercado financeiro. Agora não sabemos o quanto independente Henrique Meirelles vai conduzir a economia. Aí é passo 2. Aí é a página 2 Política do de convite, preço da né? Petrobras, ingerência no Banco do Brasil, É. Meirelles não vai conseguir conter isso. Não, e a política de preço, Lula se reuniu essa semana com um grupo de empresários e já falou, vou mudar a política de preço da Petro. Isso já é oficial perante o PT. Agora, o quanto vai mudar, teve um cara que explicou e ficou meio banda exógena do câmbio, entendeu? Ninguém entendeu nada. Tá. Então, o mercado, por isso que a Petrobras caiu essa semana 3 ou 4%, mercado meio de lado e Petrobras despencando. Foi o dia seguinte do jantar do Lula. Então, eu acho que ainda tem vol para frente. Se tiver segundo turno, ainda tem bastante vol, porque aí só vai sobrar, teoricamente, A e B. Vol é Bolsonaro, volatilidade, é, pra quem não sabe, é o tanto que a Aí bolsa vai ter fica, de tudo um pouco, fica entendeu? meio biruleibes. Eu posso Desculpa perguntar... falar demais. É que tava demais. Eu posso perguntar quem que vocês acham que leva as eleições? Quem que vocês acham que ganha? Isso Por- tá no... Precisa ver se essa plataforma aí não... Mas a gente... Não, eu acho Não, que, não é em quem vota, é em quem vocês Ah, acham sim, que sim. vai eu ganhar. acho que sim, acho que pode. Pode? Acho que Ah, pode. se não puder... Se não puder, já foi. Não, não puder, já foi, já foi.
Quem vocês acham que leva? Mas Pode o... responder ou não pode? Porque se a pergunta não puder ser feita, responder. Então, os 4 Não, mas presos. aí Já no pensou, corte é ninguém só pode você, ser preso até, acho que domingo, 8 da noite. Ah, coisa assim, não é isso? depois você não vai voltar pro segundo turno, então. Vai No segundo turno eu vou estar em cana. Você tá em cana. Os 4 Chuta um da cor número. superior, então de Chuta uma boa. equação do tipo 20 mais 2 ou, sei lá, 10 Eu mais, acho ou 10 que mais 3. Bolsonaro ganha, mas eu não duvido 100% das pesquisas. Aí você vai me perguntar por quê. Eu não acredito que Pactual, eu não acredito que XP, eu não acredito que Modal, eu não acredito que Genial queiram manipular uma pesquisa, eles tendo bilhões de dólares na mão para operar. Então podemos dizer que a estatística está estranha, ela está mal feita. Estamos com um censo de 12 anos atrás, que a população migrou, mudou o racional, que é tudo baseado no censo. Então, tudo é baseado para a pesquisa ser desenhada, ela pega a Tantos por população cento do de homem, centro, tantos por cento de mulher, tantos por cento no o Nordeste. censo me diz que Sergipe tem 1 milhão de mulheres e 1,5 milhão de homens. Então eu faço isso do global. Se você teve imigração e imigração, você não enxerga isso nesses últimos 12. Então, nós podemos ter problema de censo. Até a questão religiosa, né, Cabral? Também. Porque aumentou muito o número De protestantes, de pessoas que acreditam, provavelmente tenham que não são de eleitores do esquerda, né? Bolsonaro. Não é que Isso. são de direita e tal, que não são de esquerda. Isso muda o jogo. Então, eu acho que Bolsonaro ganha, mas hoje eu não consigo duvidar de pesquisa. De dizer que pesquisa está errada, manipulada, porque para mim tem muitos bilhões na mão desses caras para eles manipularem. Eles E não aí? vão ser loucos com eles mesmos, né? E aí, Saravas? O que acho que, primeiro, até coloquei no Twitter, vocês não acompanham muito o Twitter, né? Eu Até odeio. falar pra você, não me acompanhe por lá, porque É a só maioria das coisas porradaria? que eu falo lá não é muito produtivo. Mas a gente tem falado com pessoas dos dois lados, tá certo que ninguém vai falar assim que eu vou perder. Mas os dois lados estão falando que eu vou vencer. Você fala com o cara de esquerda, o cara fala, eu vou levar. Mas você fala com a direita também, fala, eu vou levar. Né? O que a gente acha que talvez fica na dúvida é em relação à intensidade. Eu acho que no nosso cenário base ocorre o segundo turno, mas o nosso cenário base é que talvez tenha um erro, talvez na intensidade das pesquisas. Talvez não seja essa a diferença que a pesquisa está dando. Como assim, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos dava um cenário, né, na eleição de Trump, lembra que o mercado se posicionou, errou completamente, não aconteceu, foi totalmente inverso. Então, acho que talvez o erro esteja na intensidade das pesquisas, não no direcionamento. Eu concordo com o Cabral. Pode estar realmente nessa direção, mas talvez a intensidade não seja exatamente essa que aconteça. E estatisticamente, porque normalmente os presidentes, se não fazem umas cagadas homéricas, eles tendem a se reeleger, né? Estatístico. Todos foram eleitos. E vocês acham que isso não pesa a favor do Bolsonaro? Sim, no porque caso? Até a Jorge Dilma, né? Figueiredo. Até a Dilma que tava muito mal. Lembra, Pitão, das manifestações de não fala assim, eu 2013? adorava ela. Ó meu cabelo, eu tentei imitar ela, velho. Vai, fala, eu só falo bosta. Não. Eu tô aqui Você igual o tá certo. padre no debate, só Não, Pete, atrapalhando. você tá certo pelo seguinte, você trouxe um negócio à tona que é importantíssimo e ninguém fala, ninguém tá falando isso, assim, óbvio que eu vi pouquíssimas matérias sobre isso que você falou, que é importante pra caralho. O presidente com a máquina na mão, é isso que você tá falando, né? Sim. Ele tende a ganhar, e a Dilma em 2013 enfrentou todas aquelas manifestações de rua, 20 centavos, quebradeira, não sei o quê, a popularidade dela despencou, e ela foi lá e ganhou em 2014. Então o Pitão tá certo aí nisso, Cabral. E aí? Presidente sempre leva? Até agora sim, né? Boa. Podemos ter uma Estatisticamente, sim. exceção, vamos descobrir em um mês. Mas estatisticamente todo mundo é reeleito. Saravas. E acho que uma leitura também que a gente tem, que acho que também influencia, ajuda Milão. até um possível segundo turno, né? É a própria leitura do IPCA 15 agora, né? Que veio um pouquinho melhor já em alimentos. Sim, A população precisa sentir no alimento, ali na cesta básica, no bolso, já vimos na gasolina passando, no botijão de gás, querosene, e agora começando a chegar, não é nada grande, né? Todo mundo fala, né? Deve ligar para vocês e fala assim, pô, mas não é a mesma inflação. Aqui no meu mercado aqui, o preço ainda tá subindo, minha cebola tá alta, o leite tá alta. Que é Mas dolarizado. tá começando a chegar um pouquinho nos alimentos. Mas a dúvida é, dá tempo para 30 de outubro? E a intensidade também, né? Porque você vai perceber e fala assim, mas só caiu 30 centavos, não é por conta dos 20 centavos, né? Mas E eu acho que essa... a oposição aproveita muito bem isso
como a população não entende direito o que é inflação ao longo do tempo, o Lula fala que no meu tempo, quer dizer, 2002, 2003, a carne custava... joga 2 mil, a né? mina falou ontem. 2 mil Joga- reais o quilo. O quilo da picanha da agora, picanha, puta. É Wagyu que você É. vai levar. No meu tempo, a pegar- gasolina era R$1. O Lula fala, pô, aí a pessoa realmente compara. Ela fala, não, é verdade. Naquele tempo era tanto. E agora tá 5. E agora tá 5. E aí o cara não sabe que lá fora o bicho tá pegando. Europa, sem querer voltar no tema Europa, mas eu acho que é importantíssimo pro Brasil. Porque eu acho que a gente, assim que sair das eleições, a gente vai acabar olhando pra fora. A Europa tá se esfarelando. Se esfarelando. Itália, Alemanha, tudo mais, né? Mas voltando... Eu só vou fazer uma propaganda rápida. Eu fiz um podcast. Podcast não. Jabá, 7, toma 10. aqui. Passa ali pro Cabral. passa ali. Levanta aí. Fazendo Vai. uma propaganda. Eu Jabá. fiz o 710 essa semana passada com um amigo meu chamado Carlo Cauti. O mano que tava na Rússia lá? Ou não? Não, o que do dia anterior do cara da Rússia. Aham. O da Rússia foi terça-feira agora. Pô, ele contando as histórias da Europa, Holanda é fura-olho do caramba. Como assim, velho? A Itália... É o Padre Kelmon da Europa. Olha só, coisas doidas que ele contou. A Itália, ela foi o primeiro grande país ocidental que falou, deu droga no Covid, naquele carnaval de 2020. Isso. Aí depois outros O primeiro países, mas foi a brasileiro veio da Itália. Itália, não veio, não? Primeiro caso Eu de conheço. Covid, não vamos falar nome. Manda um beijo Vamos pra falar. ele, câmera 1. Um abraço aí, meu brother. Primeiro Covid do Brasil. Eu conheço o primeiro e o terceiro. Vai ser pé frio no inferno. E minha sogra não pegou Covid. Mas voltando. Até perdi o que eu ia falar. Então, a Itália. A Itália comprou vacina. Ele contando, ó. Compramos várias vacinas, já compramos antídoto, porque sabia que estava complicado. Pagamos até mais caro por alguns remédios. Na época não tinha vacina, mentira. Compramos remédio, teste, máscara. Aí falaram, olha, para facilitar, para ir mais rápido, eu te entrego no porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa, um dos maiores do mundo, se não for o maior do mundo hoje, que tem uma briga com o de Singapura, para facilitar e você internamente anda com a Europa, porque se eu entregar até a Itália, vai demorar, eu não tenho navio direto, para Roterdã eu tenho toda hora. Aí o italiano, tá bom, entregue Roterdã, que eu trago de Roterdã para Itália. Pô, chegou tudo em Roterdã, no navio, bonitinho, máscara, remédio, exame, o escambau. Aí a Holanda falou, não, eu não vou te entregar, nossa fronteira tá fechada. Eita, Porra, vida, maluco. acabamos de Vida. perder os 3 inscritos holandeses que a gente Vida. tinha aqui, cara. E eu acabei de olhar aqui, Aqui. é ainda o maior porto marítimo da Europa. Não, acho que é o maior segundo maior do mundo. Sim, já foi o maior do mundo, é o maior da Europa hoje em dia, que é representativo pra caralho. Pra caramba. Então, do tipo assim, ó, não vou entregar porque a nossa fronteira tá fechada. Mas como é que é? Outra coisa, Macron briga com o Bolsonaro. Eles ainda têm usina nuclear funcionando a todo vapor. E aí, o que quer falar de ESG, maluco? 1.100 pessoas aqui. Muita Muito história, obrigado. mas vamos voltar Muito pra eleição. obrigado. Porra. O que eu tô Vamos. achando curioso dessa Compartilha, eleição. Tá da hora aqui. Compartilha aí. Na hora, são meio-dia e 41. Oi? Meio-dia e 41. Repita. Meio-dia e muito bom, 41. repita. E o maior porto do hemisfério sul é Santos. Pô, vamos valorizar o Brasil. Vamos. né, Boa, meu? boa. Pô, vamos falar bem daqui. Não, porque no caso foi história italiana. Não, mas é É bom só um falar isso dado tudo, que a gente tá curioso falando aí. que a Europa tá... Eles estão se esfarelando. degladiando entre si, mano. E vem privatização de Santos, hein? Já trazendo aqui que Nossa, a em primeira mão, É. Eita. A família do Cabral, ela é. Como é que é? Envolvidona, Da minha esposa. envolvidona. É Da minha do. esposa. É. Tem do prédios, Neymar. imóveis Amigo do Neymar. Da minha esposa, não a na minha. região. Manda pergunta. E aí, então. esse é o medo com eleições, né? O que muda Rádio. realmente de agenda política para 2023 para frente.